Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre governança corporativa e a Lei Sarbanes-Oxley. Esse trabalho é apresentado por Graziele Pires e Maria Licht. Bom, nós vamos começar falando sobre governança corporativa. Governança corporativa é o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas, como os investidores, empregados e credores, e facilitando assim o acesso ao capital. A análise das práticas de governança corporativa aplicada ao mercado de capitais envolve principalmente a transparência, equidade de tratamento dos acionistas e prestação de contas. Bom, para falar sobre esse tema, a gente dividiu aqui em 4 partes, onde na primeira nós vamos tratar sobre a transparência, que vamos abordar as assembleias, a estrutura acionária e o grupo de controle. A segunda, vamos falar sobre estrutura e responsabilidade do Conselho de Administração. Terceira, proteção a acionistas minoritários. E, por fim, sobre auditoria e demonstrações financeiras. Transparência, assembleias, estrutura acionária e grupo de controle. Bom, as assembleias gerais, né, elas ocorrem com data e hora marcada. O edital, ela vem com uma descrição dos assuntos que vão ser tratados nessa assembleia e o conselho deve incluir na pauta matérias relevantes sugeridas pelos acionistas minoritários, independente do percentual exigido pela lei. Bom, o prazo de convocação acontece da seguinte forma. Quando os assuntos forem mais complexos, a companhia deve convocar com antecedência mínima de 30 dias. Agora, quando a companhia tiver programas de certificado de depósito de valores mobiliários no exterior, deve ocorrer com antecedência de no mínimo 40 dias. Qualquer acordo deve ser acessível a todo acionista, mesmo que a companhia possa intervir. Ela deve adotar o procedimento padrão, né, para facilitar o acionista ter a relação dos acionistas e assim ter acesso às suas respectivas quantidades de ações. No estatuto, então, ele deve regular com clareza as exigências necessárias para o voto e representação de acionistas em assembleias, facilitando assim a participação e a votação de todos. Bom, agora nós vamos falar sobre estrutura e responsabilidade do Conselho de Administração. Primeiramente, vamos abordar função, composição e mandato de Conselho de Administração. Bom, o Conselho de Administração ele atua protegendo o patrimônio da companhia, ou seja, ele vai orientar a diretoria a fim de maximizar o retorno do investimento e vai agregar assim um valor ao empreendimento. Ele é composto, né, por 5 a 9 membros e eles são tecnicamente qualificados e o mandato de todos os conselheiros deve ser unificado, com prazo de gestão de 1 ano, porque assim vai ser permitida a reeleição. Funcionamento e comitês do Conselho de Administração. O Conselho ele deve adotar um regime com procedimentos sobre suas atribuições e período mínimo de reuniões. Ele deve dispor sobre o comitê especializado para analisar certas questões em profundidade. E, por fim, anualmente ele vai fazer uma avaliação formal do desempenho do executivo principal. Participação de preferencialistas do Conselho de Administração. Nesse caso, são os acionistas, né, que eles possuem ações preferenciais e eles vão eleger um membro do Conselho de Administração, que vai ser por indicação ou por escolha própria dele mesmo. Presidente do Conselho de Administração e presidente de diretoria. Eles não podem ser a mesma pessoa. O cargo ele deve ser exercido por pessoas diferentes para poder evitar conflito de interesse. Proteção a acionistas minoritários. Nessa parte, as decisões de alta relevância devem ser deliberadas pela maioria do capital social, cabendo a cada ação um voto, independente de classe ou espécie. Aqui é tratada sobre a Lei número 10.303, do ano de 2001, onde o adquirente deve oferecer o mesmo preço pago pelas ações de controle a todas as classes ou espécies de ações. As suas transações entre as partes relacionadas, elas devem ser claramente refletidas na demonstração financeira e deve ser feita por escrito em condições de mercado.
Nessa questão, é proibido o contrato de prestação de serviço com remuneração baseada em faturamento ou receita e, a princípio, contratos de mútuo com controlador ou partes relacionadas. E se a Assembleia Geral não deliberar pelo pagamento dos dividendos fixos ou mínimos às ações preferenciais ou a companhia não pagá-los no prazo, tais ações adquirirão imediatamente o direito à volta. Se a companhia não pagar os dividendos por 3 anos, todas as ações preferenciais adquirirão direito à volta. O estatuto da companhia ele deve estabelecer as divergências entre os acionistas e a companhia, ou se houver divergências entre os acionistas controladores e os minoritários, elas vão ser solucionadas por arbitragem, que assim vai acelerar a solução desses impasses e não vai causar prejuízo de qualidade no julgamento. As companhias abertas constituídas antes da entrada da lei, dessa Lei 10.303 de 2001, elas não devem elevar as ações preferenciais acima de 50%. Mas as companhias que já têm mais de 50% do capital representado por essas ações, elas não devem emitir novas ações dessa espécie. Auditoria e demonstrações financeiras. Discussão e análise da administração. Nesse caso, a companhia ela vai divulgar o relatório que vai ser preparado pela administração e vai indicar os fatores de risco que a companhia vai estar sujeita, que vão ser internos ou externos, composição e funcionamento do Conselho Fiscal. Ela deve ser composta por no mínimo 3 ou no máximo 5 membros. Os titulares de ações preferenciais e os titulares de ações ordinárias, excluído o controlador, eles vão ter direito de eleger igual ao número de membros eleitos pelo controlador. O Conselho Fiscal ele deve adotar um regime com procedimentos sobre suas atribuições, com foco no relacionamento com o auditor e não limite de atuação individual de nenhum conselheiro. Relacionamento com o auditor independente. Um comitê de auditoria ele é composto por conselho de administração e conselho de representantes dos minoritários. Assim, ele vai supervisionar o relacionamento com o auditor. Como parte da análise das demonstrações da companhia, o Conselho Fiscal e o Comitê de Auditoria devem se reunir separadamente com os auditores sem a presença da diretoria. Auditoria. O Conselho de Administração ele deve proibir ou restringir a contratação do auditor da companhia para outros serviços que pode dar origem a conflitos. Mas se caso ocorra, o Conselho de Administração ele vai estabelecer no mínimo para quais serviços que esse auditor pode ser contratado. Acesso às informações. A companhia deve disponibilizar as informações a pedido de qualquer membro do Conselho Fiscal, sem limitação, e elas devem ter relação com as questões atuais em análise. E elas não podem violar o sigilo imposto pela lei. As informações contábeis, a companhia vai adotar, além dos princípios da contabilidade em vigor no Brasil, as normas internacionais de contabilidade promulgadas pelo IASB ou utilizadas nos Estados Unidos, GAP, que são atestados pelo auditor independente. Recomendações dos auditores. O documento de recomendação dos auditores ele deve ser revisado por todos os membros do Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Para finalizar, aqui a gente resumiu como que ocorre a governança corporativa, que aborda como é que é o processo, os costumes de como que uma empresa é dirigida ou controlada, e nós apresentamos os costumes, as leis de como que uma empresa funciona, mais internamente. Agora nós vamos falar sobre a Lei Sarbanes-Oxley. A Lei Sarbanes-Oxley foi criada em 2002 pelo Congresso americano para proteger os investidores das empresas contra os possíveis fraudes financeiras. Isso ocorreu por conta de fraudes que estavam acontecendo na época e temos como exemplo os escândalos com a empresa Enron e também a empresa Xerox.
mas a empresa era considerada uma das maiores companhias dos Estados Unidos antes de ir à falência, mas ela se aproveitou da falta de regulação do mercado de petróleo e gás para agir de forma fraudulenta. É por isso que eles criaram essa lei. Aqui nós temos os coautores da lei, o senador democrata Paul Sarbanes e o deputado republicano Michael Oxley. A lei ela possui por finalidade a implementação de boas práticas de governança corporativa, uma prestação de contas transparente por parte das empresas, resultando na correta divulgação de informações, como as receitas, o balanço patrimonial e as despesas. Ela tornou mais fácil a identificação e a prevenção de fraudes, reduzindo os riscos e evitando a desconfiança dos investidores, mantendo um sistema financeiro mais saudável. Bom, os responsáveis fiscais são os diretores executivos e financeiros. Eles não têm um papel só de implementar, como também de fiscalizar cada etapa de governança, garantindo assim que todos os relatórios e informações divulgadas sejam verídicos. E em caso de descumprimento dessa lei, seja por omissão, adulteração de informação ou até mesmo por demonstrativos financeiros que não estejam dentro dos parâmetros estabelecidos, eles vão ter uma penalidade de multas que pode chegar até 1 milhão ou reclusão de até 10 anos. Bom, a lei ela foi sancionada no dia 30 de julho de 2002 pelo presidente da época, George Bush, e ela foi considerada a maior reforma do mercado de capitais norte-americano, desde os princípios de sua regulação, após a crise de 29. Bom, nós agradecemos a todos que assistiram o vídeo, fizeram parte desse trabalho direta ou indiretamente. Fizemos um resumo sobre governança corporativa e o que entendemos sobre ela, né? Que é um assunto bem complexo, que trata sobre os processos que envolvem a empresa, como ela é dirigida e as leis que são abordadas. E a lei Sarbanes-Oxley, que contribuiu para a governança corporativa, incrementou para poder evitar fraudes e ter os lançamentos mais corretos. É isso, nós agradecemos a todos. Tenham uma boa noite.